Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Jorge Ortiz, eu sou médico formado na Santa Casa, na 17ª turma, onde eu fiz residência em cirurgia geral e após 3 anos de cirurgia geral, que era o que tinha naquela época, eu fui convidado honorificamente para ser chefe do pronto-socorro da Santa Casa, onde eu fui chefe do pronto-socorro por 10 ou 12 anos. E era ligado ao grupo da coloproctologia, porque não existia residência em coloproctologia naquela época. Agora eu faço um breve intervalo, a minha história com a proctologia. Eu estava no 5º ano da faculdade, quando veio um professor inglês para o Brasil e precisavam de alguém para traduzir esse professor. E eu, como falava inglês razoável já naquela época, me dispus a fazer a tradução do professor. Ele me perguntou se eu sabia quem ele era, eu falei que era um professor inglês. Ele me agradeceu, mandou uma carta para mim, para o hospital, me agradecendo ao hospital, que ele passou uma semana no hospital com a gente. Eu era muito neófito, eu tinha acho que 21 ou 22 anos. Ele voltou para o Brasil quando eu era R1 já de cirurgia, e eu acompanhava um cirurgião de cabeça e pescoço, que eu sempre gostei de cirurgia. Mas o que aconteceu? Ele me perguntou se eu sabia quem ele era. Eu falei, eu sei que o senhor escreveu um livro e é um professor inglês. Ele gostou de mim, acho que ele pegou amizade. E posteriormente, no R3 meu, ele voltou para o Brasil e perguntou se eu podia ir buscá-lo no aeroporto. Eu fui buscar, levei ele, ciceroneei ele por São Paulo inteiro. Aí ele perguntou, você sabe quem eu sou? Eu falei, agora eu sei, professor, o senhor me desculpa, o senhor é o Pelé da coloproctologia do século XX e provavelmente nem nos próximos 500 anos vai aparecer um cirurgião como ele, porque ele, quando escreveu, ele tinha um livro maravilhoso que era uma bíblia da coloproctologia. Quando ele escrevia sobre um capítulo, sobre qualquer assunto, ele colocava na minha opinião, aí ele dissertava sobre todas as técnicas operatórias, o que era feito, o que não era feito, mas era sempre na opinião dele. E ele falou assim, eu gostei de você e eu quero que você venha trabalhar na Inglaterra, que eu vou te auxiliar, você aceita? Eu aceitei. E ele, como estava se aposentando, ele me mandou para um amigo dele, que era uma cabeça proeminente na Inglaterra, tanto é que eu queria ir para Londres, mas ele falou, não, tem coisa melhor para você do que Londres. Londres, aquele hospital que você quer ir, é uma caixa registradora, eles só vão querer cobrar as taxas de você, ao passo que com o professor Kisley e o professor Alexander Williams, você vai fazer parte do corpo clínico. Tanto é que eu era um Research Fellow, que era, ou seja, um assistente de pesquisa lá. Mas eu participava de tudo, de cirurgia, dos exames, e eu fui o responsável pelo departamento de distúrbios da evacuação, que naquela década, lá na década de 80 e 90, é quando estava se desenvolvendo as técnicas estudo das desordens da evacuação, que é a constipação intestinal ou intestino preso e a perda de fezes ou incontinência fecal, que foi o que eu passei 3 anos lá, eu estudei, eu fiz a minha tese na Inglaterra, fiz uma tese sanduíche, eu vim defender aqui no Brasil, e eu me tornei um expert nesse assunto aqui de distúrbios da evacuação. Voltando ao Brasil após 3 anos, eu fui reencaminhado, relocado no pronto-socorro da Santa Casa novamente, onde eu também tinha uma experiência grande e boa como cirurgia geral, e era ligado ao grupo da coloproctologia da Santa Casa, sendo que eu era um professor assistente, que eu sou até hoje, um assistente da coloproctologia da Santa Casa, e sou responsável por um outro hospital da Santa Casa, onde fazemos as cirurgias orificiais, é um hospital secundário, onde eu sou o chefe da coloproctologia, que eu trabalho com os mesmos residentes da Santa Casa, e agora nós temos a contratação de uma outra médica também, que foi uma ex-residente, que é excelente. Então, essa é a minha história, como eu me tornei um cirurgião coloretal e como eu me tornei um especialista em distúrbios da evacuação, que são os exames que a gente faz. A gente tem que estudar isso aqui, e para a gente conseguir estudar isso tem que se realizar alguns exames, que como no Brasil não tinha ninguém que fazia esse exame aqui, eu fui obrigado a me ver que, como eu fazia na Inglaterra, eu tive que fazer no Brasil também.
Ou seja, me tornei um especialista não só nos distúrbios da evacuação, como na realização dos exames, que são a manometria no retal, o defecograma, o período de latência do nervo pudendo e a eletroneuromiografia anal. Gente, obrigado pela atenção por enquanto. Daqui a pouco terão próximos vídeos.